me chamo Marcos Aurélio Caetano Fernandes, eu sou sobrinho do senhor Deodato e fui escolhido por ele para ler essa entrevista. Então está aqui ao meu lado o senhor Deodato e eu vou ler do jeito que ele escreveu. Deodato de Almeida Caetano, nascido na cidade de Pilar do Sul, no bairro do Campo Grande, no dia 26 de outubro de 1941. Filho de Adelino Adão Caetano e de Dona Rosalina Maria de Almeida. Nascido na querência de seu avô Nicolau Adão Caetano, descendente de escravo do fazendeiro Tenente Antônio de Almeida Leite. Morei no bairro Campo Grande, onde nasci, sendo o primeiro filho do seu Adelino com Dona Rosa. Lá a gente levantava cedo, saía a tratar das criações com meu pai, mas éramos crianças, idade de 5 anos mais ou menos. Nessa época, já havia falecido a minha avó, Maria Madalena, e logo em seguida meu avô Nicolau. Em 1949, já morando na cidade, fui matriculado no grupo escolar Padre Anchieta, onde cursei do 1º ao 4º ano, do primário. Em 1955, o senhor Adelino, na época, era maestro da Corporação Musical Lira Pilarense, e combinou com o senhor Gabriel Valho, prefeito da cidade, de ajudar ele a ensinar músicas para as crianças, no qual se inscreveram 50 crianças de idade de 10 anos a 14 anos, e no decorrer do tempo, os que aprenderam foram apenas a metade. Em 1964, meu pai, Adelino, pediu para mim, que na época trabalhava no cartório com Dona Ana e seu Orlando, que a hora que tivesse um tempo, fosse tirando o documento da família dele. Haja visto que meu avô, Nicolau, contava que as terras do Campo Grande eram nossas, e eu tirei tudo o que foi preciso e juntei tudo, tanto do cartório de Pilar, de Piedade, de Itapetininga, juntando tudo para meu pai Adelino. Baseado nas documentações retiradas dos cartórios, juntamos tudo e um dia meu pai Adelino fomos no cartório de Itapetininga, no dia 19 de janeiro de 1969, e tiramos o título de propriedade da dádiva do Tenente Almeida para seus escravos alforriados na época. A fazenda Pilar do Tenente Antônio de Almeida Leite possuía na época seus escravos, sendo a cabeça Dona Rita, seus filhos e mais escravos, num total de 13 famílias, e quando faleceu, deixou por testamento partes da sua fazenda para o padroeiro Bom Jesus do Bonfim, para os escravos, e o resto vendeu, em 1860, para o seu sobrinho José Rodrigues de Paula. O Quilombo Fazendinha Pilar, representada pela Associação dos Remanescentes do Quilombo, também faz parte da história do município. Durante muitos anos, ouvimos uma única versão da história de Pilar. A nossa versão da história não era contada. Não tínhamos visibilidade. Nossa comunidade tem como uma de suas missões manter-se resistente, resgatando a nossa cultura e trazendo visibilidade para a nossa história e da importância do nosso povo para a sociedade. Aí, então, o que aconteceu? Jogou dia 6 de agosto de 1945 no Hiroshima. Morreu na hora 110 mil pessoas na hora morreu. Depois de 3 dias, depois de Nagasaki, morreu 70 mil na hora, hein? Depois, meio queimado, já tomando, já morrendo. Ainda por aqui, afastado, radiação, é o último sobrevivente.
até 4 quilômetros estava vítima, mas é pior, afastado. Ainda só, agora, última turma que sobrevivente. Agora só menos de 10 mil pessoas já, morrendo. Aí estava embaixo daquele nuvem, estava aqui. Mas é cheio de radiação. Sim. Atacou para mim. Saiu líquido. Caiu, era 11 horas, 2 minutos. Aí que eu pensei que vai, como ela fala, caiu na minha casa, porque vai porta assim, né? Parece que ficou escuro. Nós corremos com eu 6 anos e meio, meu irmão 9 anos, outro 4, 2. Estava na casa. Mamãe estava fora, né, trabalhando. Então, aquele pequeno que levamos lá, 100 metros para lá, tinha uma onde vai esconder. Nós entramos assim. Então, Brasil, tem muita comida. Então, opa, vamos lá, Brasil. Chegou no Brasil dia 15 de dezembro, no Rio Grande do Sul. Era 21 de idade. E depois comecei várias lavouras, as coisas que subi. Experiência, tentei muitas coisas. 41 de idade, meu serviço falência em São Paulo. Estava casado, tinha 3 filhos. Aí sofreu, então, vamos para chegar no mais interior. Foi na Colônia Pinhal, né? Aí, como professora de língua japonesa, depois aquela Colônia Pinhal tinha cheio de abelha voando. Vou fazer abelha mesmo. Aí comecei a tirar mel, né? Aí ajudava, depois que descobri própolis. Depois daquele tempo, eu ia ver notícias do Japão, jornal do Japão, jornal de apicultura. Então, mostrou uma foto de própolis. Então, um própolis aqui pequeno, quase 400 dólares. Mas que eu assustei. No Japão, o Brasil estava jogando fora. Então, escrevi carta, onde saiu de jornal. Então, o dono do jornal falou que tradução, traz logo próprios no Japão. Vai escrever para, desculpa, eu não tenho dinheiro para o Japão. Então, dono mandou dinheiro para ir de volta. Aí 30 quilos de própolis. Aí ganhei nota. Esse assim começou assim. E compramos aqui, tempo que não tinha nada assim. Então, meu nome ficou famoso no Japão. Eu comecei a exportar Japão, China, Estados Unidos. E já, aquele dia, já 40, primeiro voltar ao Japão, era depois da imigração, 28 anos aqui, não conseguia voltar. Aquele dinheiro que era dono do jornal do Japão, jornal de apicultura, ainda dona de firma de apicultura. Então, chamou, ele começou a comprar. Aí começamos a subir assim. Mas durante 64 anos, né? Assim encontra uma pequena graça. Mas o brasileiro tem amor, viu?
Tem gente boa também. Sim. Ajuda. Ah, você não comeu. Eu vou levar comida para você. Esse que é brasileiro. Para coitado e ajuda. Então, como que muito uma graça pequena ajuda. Jesus fala, um copinho de água assim, ajudou. Ele ajuda para ele. Não há ele. Jesus fala, e para mim deu. Ensino. Porque o brasileiro tem muito amor desse aí. É. Como sempre Jesus que ensina, né? Procura, acha. Bate, abre. Né? Isso. E Jesus que ensina. Não é gente. Para pedir para o Senhor. Essa é a oração. Os jardins era pequena, aqueles tempos, muito pequeno. E daí moramos na Ponte Alta e se criei no Bramado, no sertão. Porque tempo de tinha aquela guerra mundial, né? Meu pai escondeu lá no mato, nós, né? Daí de primeiro não tinha carro, não tinha nada para coitear minha filha, só cargueiro, essas coisas, assim. Então nós era tudo pequeno. Cada qual foi no cesto, sim. É. Punharam no cesto. Eu fui andando, porque era maiorzinha. E os outros foram todos dentro do cesto. Sabe aquele cesto cargueiro? Sim. E fomos embora pro sertão. Fomos embora pro sertão, fiquemos muito tempo no sertão. Depois fomos crescendo, sabe? E daí apareceu um casamento para mim. Eu era novinha, tempo casou minha irmã. E depois eu tinha 15 anos e meio. E daí meu marido foi lá e pediu o casamento para o meu pai. E ele falou, mas não posso, a minha filha é muito nova. E daí foi indo. Arrumaram o casamento e casemos, né? E viemos embora para o Pilar. E daí casemos. Aqueles tempos era muito difícil as coisas, né? Muito difícil. Então, porque tempo de Dante não tinha nem de gás, né? Nem fogão de gás. Era um fogãozinho de madeira, assim, bem arrumadinho. Foi. E depois o meu pai... E eu era muito feliz com aquela coisinha. A vazia, tinha um caldeirãozinho para cozinhar feijão, outro caldeirãozinho para temperar feijão, sabe? E umas canequinhas para entrar. E eu era muito contente, porque meu marido era muito bom, viu, filha? E daí foi. Ele se empregou, ele já era empregado no Diniz, sabe, no Diniz? Sim. E daí ele ficou doente e aposentou. Não, mas depois de tempo já, sabe? Aposentou. E daí ficou assim, fazendo, ele pensava, como é que nós vamos fazer agora, minha? E daí ele foi fazendo, daí ele pegou e foi em Sorocaba comprar uma cesta. Assim, de arquinho assim, né? E falou, Galina, eu peguei uma receita lá do Zuzu e nós vamos fazer um bolinho. Eu falava, será que dá? Mas dá, se Deus quiser, dá. E daí fez, ela vendia na cesta, a cestinha dele. Primeira vez ele fez o bolinho, ficou com uma graça, tudo bem feitinho. E daí ele ponhou tudo dentro da cesta e foi vender. E vendeu tudo, sabe? Daí nós fomos indo para frente, logo ele comprou o carrinho, logo 2 coisas, né? Tudo. E daí continuamos a fazer o bolinho, porque esse bolinho tem muitos anos de tempo que nós fizemos da Ruda com ele. Sim. E aí fizemos um forno, daí eu era muito esperta, que até eu criança e esperta, né? Vamos fazer um forno, então. Fizemos forno, mas fizemos aqui não tem essa casa aqui, fizemos aqui. E fizemos forno. Não mudemos o forno lá era mudado por a prefeitura mesmo, sabe? Sim. Lá não pode mudar. E daí fomos fazendo bolo, criei tudo meus filhos.
só lutando, porque o meu marido ganhava só um salário, minha filha não dava. Então nós tínhamos que trabalhar. Eu tenho lembrança que não tinha nem rua ali no cemitério. Nem rua. Era só Bárbara de Bode, né, que falava. Não sei se você conheceu. É isso, né? É, ali. Ali, tinha tudo ali. Não tinha estrada, só trilhinho assim, sabe? Trilhinho, né? Depois fomos fazendo bolinho, fazendo, daqui a pouco criemos tudo, nossos filhos. E daí foi, meu marido morreu, sabe? Falei, e agora, como é que nós fazemos, não? Pois. Morreu. Aí eu fiquei 5 meses sem poder fazer as coisas. A cabeça baixa, pra cá pra lá, pensando. Meus filhos eram pequenos, grandes. Eu tinha os 7 crianças, daí com o meu criado criou 8. Daí eu tinha que fazer tudo o impossível para mim tratar dos meus filhos, sabe? Daí eu falei, e agora o que é que eu faço? Daí eu peguei e falei, daí quando fez 5 meses, peguei e fiz sozinho o bolinho, né? Fiz, ponhei no carrinho e fomos na feira vender. Os japoneses que eram companheiros de serviço, todo mundo choraram, todo mundo. Primeiro eu bati o pai para mim aqui ainda, né? Daí bateram toda a cabeça e ficaram chorando, né? Disso. Porque eu pensava que não tinha jeito, tinha que ser aqui no serviço mesmo, né, minha filha? Fomos, agora temos nossa vida ainda até agora. Daí eu passei para o Paulo fazer os bolinhos, ele faz. Aí fazia bastante, fazia quarta-feira, nós com o João, nós fazia quarta-feira, quinta, e vendia tudo. É. E daí, por fim, eu fiquei fazendo sozinho. A feira era perto da rodoviária ali. É. Depois passou ali na Martina, sabe a Martina ali? Passou por ali. E para mim era gosto, porque todo mundo na feira queria bem eu. Eu apontava aqui com o carinho, todo mundo batia o palma lá, ficava muito contente de eu descer até para lá, sabe, minha filha? Mas tenho muito caos. E daí ficamos assim. E foi, daí deixa eu fazer um certo ponto. Ah, pegava o seu dinheiro, vinha embora contente e vendia tudo, né? Quase dentro do pilar, né? Entendeu? Porque eu morava no sítio, do mato também, nós fomos morar no mato, daí foi, nossa, duro, né? Mas é muito gostoso, filho, a gente, né? Assim. Daí foi e vende muito bem esse bolinho, viu, filha? O nome certo meu é José Gomes Cipriano. Ah, legal. Ninguém conhece quase por esse nome. Mas o meu nome é esse. Olha, eu sou nascido aqui, onde eu estou, no mesmo sítio. E eu já não tenho 88 mais, porque já passou. Agora eu não vou contar 88, eu tenho que contar 89, não tem? Porque nunca mais eu vou ter 88. E o do 89, se eu for até o fim, tá bom. Não é? Que está ainda mesmo no começo, né? Então, eu sou nascido aqui, nunca saí daqui, não conheço nada. É o ditado do caipira, um paro na frente do nariz, eu já não sei nada. Nunca viajei, nunca nada, só trabalhei aqui. O Pilar não tinha nem açougue. Vou começar assim, não tinha nem açougue. Tinha, não tinha mercado, tinha venda, que nem mercado não era a venda de fulano, o armazém de fulano. Samuel Antunes, Pedrinho Berbiano, e é desse jeito. Aquele
picava o porco para o consumo da cidade, que meu pai levava, que meu pai lhe dava um porcado também. Que meu pai foi muito esperto, fez muita coisa que valeu para muita gente. Ele defendeu o dele, mas também servia, porque ele tinha para fazer a fartura, para manter o preço mais baixo, e tinha para funcionar. Picava o porco nas vendas, nos armazenzinhos. Ali tinha a cepinha deles, comprava o porco e picava ali, vendia carne para um assim, para outro, e acabava com ele. Era assim. Que meu pai entregava. Era assim. Que não tinha açougue. O boi, se matasse uma vaca de 10 arroba, apurava o açougueiro. Isso. Aí, e desse jeito, menino, esse tempo, sorvete no vilar não tinha, não tinha uma geladeira para manter uma carne de um dia para outro ali, um pouquinho. Nem sorvete não tinha. Quando apareceu o sorvete aqui no Vilar, eu já estava grandinho. O povo não sabia nem chupar o sorvete. Sorvete palito, perdi metade. De chupar só para lá de cima. Daqui a pouco a parte de baixo caiu no chão. Isso eu lembro, né? Daí as minhas crianças já estavam num tamaninho. Criança, né? Eu cheguei ao ponto de eu orar com boi, que eu gostava de lidar com o bicho mesmo. Aprendi a trabalhar bem com o bichinho, e a gente gostando, a gente tem amor mesmo, né? Isso. Aquele, eu arava com os bois e a minha esposa arava com os burros. Minha mãe cuidava da criançada, nós éramos pardeirinhos, tudo criançada. Sozinho aqui, meu pai era só na estrada. Só na estrada. Minha mãe aqui, cuidando de nós, cuidando do monjolo, que ela cuidava do monjolo, porque o monjolo acho que dava lucro quase que nem o pai trabalhar. Fazia farinha e trocar a farinha por milho bruto e pegar bem baratinho, um troquinho, e tinha freguês, ela fazia bem feito, e daquele jeito. E meu pai gostava muito de porco, de burro e porco. Meu pai engordava todo ano 25, 30 capados. Mas só acertava, e criava porco também. Acertava a porcada do engorde, ficava aqui, a mãe que tratava da porcada, e o pai na estrada. Pousava uma noite na casa do dia, às vezes voltar. O pai tinha burro no esterpe. Meu pai conservava 15 burros, 12 na estrada. Então, às vezes, um burro dá um piripaque nele, o pai tinha outro burro para não fartar na viagem. Tinha as mulheres que bardeavam a água, porque aquele que podia ter o poço no quintal, tinha, mas o outro não tinha. Então tinha as pessoas que eu conheci, uma mulherzinha até que era minha louca, até morava perto da casa da minha mãe lá, quando nós moramos na chácara do Araújo, nós moramos lá um tempo. Aquele meu pai comprou lá. Eu, quando fui lá, eu tinha 6 anos. Agora estou com 89. Tem história aí, né? Tem. Ela morava perto dela, ela era meia louquinha. Morava sozinha numa casinha, que nem telhado não tinha. Tinha só a parede, umas tábuas na porta. Morava ali, coitada, era meia louquinha. E Maria Caetana, nome da mulher. Até que dia que estava chovendo, formando chuva, ela vinha dormir na casa da mãe, com o rolinho de esteira dela na cabeça. Nunca descia, a mãe tinha. Mas ela trazia o rolinho de esteira na cabeça para dormir em casa, por causa da chuva. Pousava lá, ou jantava lá, a mãe cuidava dela. Porque a mãe era muito boa também. A mãe e o pai. Tudo era bom. Era bardeira de água. Dali da aguinha, de perto do presídio, ali, aquela aguinha que o povo passava, pisava na água. Lá do Peixinho, era
outras pessoas que guardavam água para a vila ali. Que naquele tempo não tinha aquela vila lá. E eles ganhavam uns trocados? Hã? Ganhavam? Ganhava. Tinha ordenadinho, pouquinho. Só que naquele tempo aquela vila lá não tinha, né? Era campo. Então, e o cemitério lá, ali, para aqueles meios ali, dali do fórum para o cemitério, tinha terreno vadio ainda. Vadio. Lá em cima, na esquina, lá tinha um armazém, do Totó Araújo. Lá tinha um armazém. Meu nome é Terezinha Aparecida Vale Correia. Eu sou mais conhecida como Tere Valho. E nasci em Pilar do Sul, 26 de novembro de 42, já estou com 82 anos. Tenho curso de matemática, mas aula mesmo eu dei muito pouco tempo. Aí eu fiz um concurso de escrevente técnico judiciário e trabalhei no fórum. Antes eu trabalhei em escolas, como escriturária. Depois eu fui dar aula com uma professora uns 3 meses só. Aí eu tinha feito um concurso no judiciário, fui trabalhar no fórum aqui de Pilar do Sul, trabalhei durante 10 anos. Aí aposentei, e agora, depois de aposentada, comecei a escrever mais, porque sempre desde uns 12 anos, eu já escrevia. Sempre gostei de escrever poesias, histórias. E aí comecei a escrever mais e publiquei já, participei de quase 50 antologias. Antologias são livros que a gente participa com outros autores. Então eu participei com vários autores de outros países também. Depois eu fiz um livro, tenho 5 livros solo, inclusive o primeiro livro foi o Amuleto, a Gislaine que fez a capa do primeiro livro. Daí, como o primeiro livro eu deixei em suspense, eu fiz o segundo livro. Aí o segundo livro já foi feita uma capa diferente, mas aí esse livro fez muito sucesso com os adolescentes. A faixa inclusive a Gislaine trabalhou com adolescentes, foi muito sucesso. E eles começaram a pedir para que eu escrevesse novamente mais um livro, daí que eu fiz o segundo livro. E esse livro foi gratificante porque eu não esperava que fizesse tanto sucesso com os adolescentes. Por causa que é um livro de suspense, e eles gostam muito, né? Que eles ficam curiosos de saber o que vai acontecer. E eu acho que eu sempre vou para essa área porque eu lia muito. Eu lia muito Agatha Christie, né? E a Agatha Christie é uma autora de suspense, né? Era uma autora inglesa. E eu lia muito. Então, por mais que eu queira escrever romance, essas coisas, eu não consigo. Eu vou para a área de suspense mesmo. E a criançada, na faixa de 4º, 5º ano, 6º ano, eles gostam bastante. E a Gislaine tem ideia do que o sucesso que fez a primeira vez que, né, Gi? Uhum. Foi um grande, foi essa criançada, cobraram, eu tive que fazer mais um livro. E eu sou uma pessoa assim que eu gosto mais da parte de juventude, sabe? Eu gosto de conversar mais com pessoas mais jovens. Embora eu não sou jovem, mas eu sou assim, a minha faixa de conversa mais com jovens. Acho que meu espírito não envelhece, sabe? Embora físico. É isso aí. Agora, Pilar do Sul é significativo para mim, porque uma que eu nasci aqui, meus pais também, meu pai foi prefeito 2 vezes, inclusive ele tem na época do Dr. Cláudio, que era prefeito, ele fez uma homenagem para meu pai, dando o nome da praça lá, uma pracinha lá no Campo Grande, com o nome de Praça Gabriel Valho.
Ele convidou a gente, a família, para ir lá, fez uma cerimônia e nos deu esse presente. Que, de fato, meu pai foi uma pessoa que trabalhou muito pela cidade. Inclusive, a água e o esgoto ele conseguiu para que Pilar tivesse a verba na época que ele era prefeito. Tinha um deputado, que até tem a foto aí, Celso Amaral. Ele vinha muito em casa. Meu pai trabalhava muito para assim, esses políticos, né? Eles vinham muito em casa. E ele conseguiu uma verba para água e esgoto. Foi meu pai, na época do meu pai, prefeito, que ele conseguiu que Pilar do Sul tivesse água e esgoto instalada. Então foi uma grande coisa, né? Para a cidade e um mérito para ele, né? E também tem o Caican, né? O Caican, quando os japoneses vieram, eles não tinham ainda o lugar deles lá, né? E eles precisavam de um terreno. E essa época também que meu pai era prefeito, a prefeitura tinha um terreno lá e foi feita doação para eles lá, né? Inclusive, eles fizeram uma homenagem para meu pai, sabe? E meu pai sempre foi músico, inclusive tem uma batuta dele ali no guarda-roupa, depois você procura ali. Depois eu quero É. E eu era, quando era pequena, meu pai tinha o bar, né? E quando ele ia reger a banda assim, eu era grudada com ele, eu era filha caçula, né? Eu tinha apelido de Gabrielinha. E eu grudava nos bolsos dele assim e marchava com ele. Então ele ia regendo a banda e eu grudava no bolso dele, ele acompanhando, marchando, sabe? Sim. Então eu era muito ligada com meu pai, eu era filha caçula e era muito ligada com ele, né? A minha mãe fazia muita coisa salgada, doce, sabe? E a gente tinha sorveteria, né? Olha só. Naquela época. Bem onde era o Ito mesmo. Bem onde era o Ito. Olha. Tinha sorveteria e o bar também. E a minha mãe fazia muito doce, pastel, muita coisa salgada. E eu ajudava no bar quando era pequena, né? Gostava de ficar lá por lá. Inclusive, eu ficava assim com ele lá à noite. E depois eu dormia, eu acho, no balcão. Se a minha mãe vinha, pegava eu e levava pra dormir, né? Aí teve um dia, uma noite, que minha mãe procurava eu, não me achava. Aí, falou, onde que essa menina foi? O pai falou, deve estar dormindo por aí. Daí um cara falou assim, eu vi uma menininha com o menino subindo na rua direita agora. Às 10 horas da noite, tocando um arco. O que é tocar arco? Você pegava uma escumadeira e uma rodinha assim, por exemplo, uma rodinha de bicicleta, você ainda tocava assim, né? E eu com meu amigo, até era um tio da Simone, o João, né? Eu era muito. Eu não gostava de brincar com menina, eu gostava de brincar com menino. Aí, uma menina com um menino subindo lá a rua direita, que era aquela rua 5 de novembro, né? Era eu com o meu amigo, né? Aí quando cheguei em casa, imagina a minha mãe com o chicotinho, né? Meu pai nunca batia em mim. E eu obedecia a ele, e ela que batia, eu era teimava. Mas apanhei. Apanhei que nem não sei o quê. Fiquei tudo marcado. E o meu amigo também apanhou do pai dele lá. E esse meu amigo, era João, eu gostava de brincar com ele também. Então a gente pegava um pneuzão de bicicleta, de caminhão, eu deitava no caminhão, no pneu, ele rolava eu. Ou senão ele deitava e eu rolava. Ou senão nós dois tinha os bueiros, né? Naquele tempo tinha uns bueiros assim, nós dois entrava nos bueiros por Araboreira. Imagina o perigo dele. Meu Deus do céu. Eu era moleca pura, né? Moleca pura. Pilar é importante porque uma que é a cidade onde eu nasci, e Pilar é a terra da minha família. Meu pai foi prefeito, ele tinha um amor enorme por essa cidade, né? E outra coisa, significa muito, tanto a família do meu pai, da minha mãe, todos nasceram em Pilar, né? E Pilar, a gente viu Pilar crescer e foi se transformando. Então, meu pai conseguiu muita coisa, mas depois outros prefeitos conseguiram mais ainda, né? Mas sempre meu pai teve uma boa administração porque ele tinha muito contato com os políticos, tanto com o governo como
Tanto era assim que os deputados, quando era época de eleição, eles iam em casa. Meu pai trabalhava para eles. Então, quando eles eram eleitos, eles também trabalhavam para ajudar a Pilar. A água e esgoto mesmo foi uma coisa muito importante, que esse Celso Amaral, né? Celso Amaral era um deputado, depois tem a foto dele ali, é um deputado muito simpático, ele vinha muito em casa, sabe? Ele conseguiu a verba, depois tem meu pai assinando, sabe, lá no governo, lá, com o secretário, e o Celso Amaral do lado, né? Você vê, foi uma grande coisa. A verba para água e esgoto na época, né? Pilar não tinha água e esgoto. Então, na época do meu pai que conseguiu. Mas... E hoje em dia, posso dizer que eu tô... tenho minhas conquistas. Eu estou aposentada, tenho minha família, que graças a Deus, tenho os filhos e filha que eu só tenho... Posso dizer que são bênção de Deus. Meus netos também. As amizades que eu tenho, inclusive a G. As amizades que eu tenho também são coisas tudo... Amizades boas. E é isso aí.